Bom dia, galerinha do sétimo ano A. Hoje, dia 25 de novembro, vamos para a nossa penúltima aula, né? Antes das nossas atividades avaliativas, nós temos essa aula e mais uma na próxima semana. Hoje estaremos concluindo o capítulo 15, referente às atividades sobre a dança dos continentes, que nós começamos na aula passada. Então, estarei compartilhando com vocês. Aqui a respeito, deixa eu compartilhar. Página 26, Radassa, bom dia. Só um momentinho que não deu certo o meu compartilhamento. Só um momentinho que não está aparecendo a página da apostila com as atividades. Só um momentinho. Então, para quem está entrando aí, página 26. Acho que agora vai. Vamos lá. Compartilhamento. Aqui, deixa eu bloquear. E vamos lá. Ai, Jesus, de novo. Só um momentinho, hora vai. Nós vamos falar das atividades referentes ao capítulo 15, com o conteúdo da dança dos continentes, que é a formação, para a gente entender a formação atual dos nossos continentes, como que ela surgiu, tá? Vamos ver se vai dar certo agora, galera. Cruza os dedos aí. A Radassa está duplicada. Tem o clone da Radassa. Aí, acho que agora foi. Dá para enxergar aí, Radassa? Deixa eu ver se eu consigo mais um pouco. Aí. Não vai mais, Radassa. Dá para ver? Deixa eu ver aqui. Vamos clicando para ver se aceita. Aí, aceitou. Deixa eu só deixar enquadradinho aqui. Já mudou. Vamos ver se vai mais um. Dá para deixar assim? É que eu não consigo mexer. Para mim mexer, eu vou ter que diminuir. Não, vai, não vai. Aí, aqui eu consigo deixar. Melhorou? Tá. Não vou mexer mais para não desconfigurar. Primeira pergunta aí, gente, é além do formato dos continentes, quais outras evidências, que é o Wegener, né,
usou para sustentar a teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental, ela explica a formação que nós temos dos continentes, certo? Então, ele usou aí, através de 3 evidências, ele constatou, ele sustentou a sua evidência, sua teoria da deriva continental. Foi ele que fez. Então, através de evidências fósseis, através de evidências geológicas e através de evidências paleoclimáticas, ele sustentou a teoria dele. Então, o que são as evidências fósseis? Como exemplo aí, são as samambaias glossópteres, né, que existiu tanto na África quanto na América do Sul, e nós temos fósseis nesses 2 continentes que já foram descobertos, e os fósseis são idênticos. Então, são evidências fósseis. As evidências geológicas é como a presença de diversas formações rochosas de mesma idade e composição, tanto no continente africano como no continente sul-americano. E as evidências paleoclimáticas, né, que são aí os depósitos glaciais em diversos continentes que supostamente faziam parte da Goldana, ou Goldirrana, tá? Depende de quem está pronunciando aí, do local e da nomenclatura aí que é utilizada. O que indica, né, que eles tinham aí o mesmo clima polar. Então, essas 3 evidências ajudaram o Wegener, né, a sustentar a teoria da deriva continental. E por que se fala em evidências de uma teoria? O que ele quer dizer com evidências? As evidências, elas não são, elas vão ser o quê? Um indício de que algo aconteceu, mas elas não dão certeza de que aquele evento realmente aconteceu. Só que elas ajudam a corroborar. O que é corroborar? A formular uma teoria científica. Então, as evidências, que são indícios, elas vão ajudar a formular uma teoria científica, que foi o que o Wegener fez. E é possível que novas evidências, né, possam levem os cientistas a descartar teorias hoje aceitas e propor outras explicações inéditas para fenômenos observados. Tá? Então, podem daqui para frente surgir novas, né, teorias através de novas evidências. Isso pode ser proposto e descartar aí teorias já existentes, sendo formuladas novas teorias aí para explicar alguns fenômenos. Ok? Radassa, quando você concluir aí, você me avisa para a gente passar para frente, tá? Ou se você quiser tirar um print aí, fique à vontade. Página 34, galerinha, que eu quero que vocês vão. Já printou. Radassa é rápida. Vou dar uma diminuída aqui. O Investigue nós não estaremos fazendo, tá, galera? Então, vamos direto ali para a página 34, por favor. Vamos lá com a nossa apostila, direto para a página 34. Nós vamos ver que, sobre a teoria da deriva continental, nós vamos tentar entender também, entenderemos, né, a teoria das placas tectônicas, que foi através dessa teoria das placas tectônicas que os cientistas conseguiram aceitar a teoria da deriva continental. Vamos lá, vamos à postura, vamos à postura. Só mais uma. Chegamos aqui. Prof, o que é deriva continental? A
A deriva continental é a movimentação que a crosta terrestre fez para a formação dos continentes. Lembra da Pangeia, que vocês devem ter estudado em algum momento em geografia? A Pangeia era toda grudadinha. Lembra que a costa do Brasil é o mesmo desenho da África, certo? Por quê? Porque há milhões e milhões de anos atrás, vamos dizer assim, mais ou menos uns 200 milhões de anos, 250, 200 milhões de anos atrás, era tudo grudado. Os continentes eram todos grudados, formavam uma única massa de terra. Com os movimentos geológicos da Terra, começou o quê? A separar, porque as placas tectônicas começaram a se movimentar, começaram os tremores, e isso foi fazendo uma outra configuração na crosta terrestre. Houve o quê? A separação. Então, a deriva é como se tivesse solto. A palavra deriva vem do latim, se não me engano, do grego, significa algo solto, algo que está flutuando. Antigamente achava-se que a crosta terrestre, onde nós pisamos, estava solta, flutuando por aí, mar adentro. Isso pode acontecer? Pode acontecer, só que é imperceptível, quase imperceptível a nós, seres humanos. Nós sentimos que movimenta quando? Quando tem grandes terremotos ou algum abalo sísmico aí, né? E alguns poucos tremores a gente não sente. Hoje a gente tem relatos aqui que a região sul, né, e algumas algumas partes da região sudeste já sentiram alguns leves tremores. Isso é indício, são evidências de que a Terra está em movimento, a crosta terrestre está em movimento. Por que ela está em movimento? Porque ela está sobre placas tectônicas. Tanto que a teoria da deriva continental ela foi aceita muito tempo depois de ter sido formulada por evidências de movimentos das placas tectônicas. Então, a teoria das placas tectônicas ajudou a comunidade científica a aceitar a teoria da deriva continental. Por quê? Porque eles entendem que as placas tectônicas estão em constante movimento, elas precisam estar se acomodando, chega a um determinado ponto que elas precisam ir se acomodando. Essa acomodação que precisa existir entre as placas tectônicas, que é ali mais próximo de cadeias rochosas e montanhosas, né? Nós temos também as fossas abissais, que são nas profundezas dos oceanos, onde nós temos as fendas. E essas fendas, elas estão aumentando, elas são monitoradas, algumas não são todas, elas são monitoradas, e essas fendas, eles têm percebido que elas estão aumentando, ou seja, isso demonstra que a crosta terrestre está em movimento, e eles falam que daqui 200 ou 300 milhões de anos vai haver uma outra configuração. Isso aqui vai voltar a ficar uma Pangeia. Era uma configuração onde o litoral do Brasil se encaixava com o litoral da África. Agora a gente vai ao outro encontro. Fala-se disso. É uma hipótese que pode acontecer, que virá uma teoria, mas isso a gente não vai estar aqui para ver, porque vai acontecer em milhões e milhões de anos. Isso alguns cientistas estão relatando por causa desses dados que estão sendo coletados, principalmente das fossas abissais, que são das profundezas do oceano. E também eles têm monitorado bastante. Hoje a gente tem uma tecnologia bem mais avançada que monitora com grande frequência em números mais elaborados frente à movimentação das placas tectônicas, né? Então eles percebem que elas estão se afastando em um determinado ponto, e outras estão se convergendo, batendo, né, para que haja uma acomodação, e isso pode haver perda de territórios, ou seja, cidades inteiras podem ser devastadas por causa disso, de grandes tremores, né, como também pode haver aí uma nova formação geológica da Terra, mas isso vai demorar milhões de anos, não são 50 anos, são 50 milhões, eles falam em 300 milhões de uma nova configuração geológica, tá? Vamos aqui na página 34,
onde a gente vai estar vendo por que a teoria da deriva continental foi refutada pelos cientistas da época. Na época, igual eu estava explicando para vocês, na época que o Wegener fez a teoria da deriva continental, ele não conseguiu explicar a deriva. Ele não tinha equipamentos, ele não tinha dados que pudessem explicar. Quando que esse movimento dos continentes, né? Quando surgiu a teoria das placas tectônicas, aí sim ele conseguiu, né? Na época, conseguiram, né, entender que a teoria da deriva continental era verdadeira. Então, pelo movimento da teoria das placas, pelo movimento que existiu da comunidade científica para a teoria das placas tectônicas, foi aí realmente, né? Por quê? Porque pela teoria das placas tectônicas começou a ter as evidências fósseis, geológicas e paleoclimáticas, que aí sim comprovaram a teoria da deriva continental, ok? Vamos para a questão número 2. Dá para ver aí, Radassa? Muito pouco, né? É que eu não consigo mexer mesmo. Quando eu estou com o mouse livre aqui, eu não consigo enquadrar ele. Acho que agora deu, né? Aumentar eu não consigo. A número 2 tem um trechinho aí de um texto que fala assim: há 250 milhões de anos, no fim da era paleozoica, existia na Terra os supercontinentes, que era Pangeia, que nem eu estava falando, era tudo grudado, era uma massa de terra só, que era circundado pelo Oceano Pacífico. Há 200 milhões de anos, esse supercontinente teria começado a se fragmentar em vários continentes, que é a forma dos continentes que nós temos hoje, tá? Que é a configuração atual. Essa teoria foi idealizada pelo meteorologista Alfred Wegener. Ele concebeu a ideia de que os continentes seriam compostos por matérias mais leves que os fundos oceânicos. Desse modo, os continentes estariam flutuando. Por isso que ele colocou teoria da deriva. Deriva vem também aí do grego latino, não lembro direito, mas significa flutuar, solto, tá? E aí migrariam sobre o fundo oceânico. Por quê? Porque eles falam que não teria uma ligação, seria como se fosse um iceberg solto, que vai aí de acordo com a sua formação e para onde o mar levar. Existe isso. E as placas tectônicas nos ensinam que tem essa ligação mesmo, né? Então, essa teoria citada explícita, né, a ideia de que existe ciclos de movimentação das placas tectônicas, e existe, está comprovado que existe sim um ciclo de movimento dessas placas. Essas placas, elas estão em constante movimento, tanto que a gente tem visto que a atividade do núcleo da Terra ela tem aumentado. Os pesquisadores estão aí de olho nessa movimentação, né, vou dizer assim, o aumento da temperatura, né, no núcleo da Terra. Foram poucos milésimos de graus, aí, se assim eu posso dizer, na reportagem que eu estava lendo, mas influenciaram sobre a pressão desses gases produzidos pelo núcleo, estão sendo aí, né, projetados para o exterior na crosta terrestre. E a gente começa a ver aí atividades vulcânicas, a gente começa a ver tremores e maremotos, né? Tremores são os terremotos e os maremotos que é no mar. Então a gente começa a ver com mais frequência, que a gente vem aí sendo relatado pela comunidade científica como um alerta. A número 3, nos trechos da crosta terrestre, onde as placas tectônicas colidem e a placa mais densa penetra por baixo, entrando, tá? Com a de menor densidade, forma-se um processo chamado de subducção. Então, eu tenho duas placas. Uma vai entrar por baixo da outra, elevando essa, dá um grande tremor. Isso aqui dá, dependendo da profundidade que ela entra embaixo da placa de menor pressão, dá tremores aí devastadores. Chegam aí a 9,8, que eu estava lendo, 8,8, 8,7, que são aí de grandes proporções esses terremotos. Esse de subducção é um dos maiores tremores que a gente pode sentir sobre a crosta terrestre, tá? E ali na página 34,
Sabe-se que a ciência, né, não avança de forma linear e gradual, surgindo sempre controvérsias, que podem mudar as explicações aceitas até o momento. A teoria da deriva continental é um exemplo de controvérsia, pois na época em que foi publicada, né, se acreditava que os continentes eram imóveis, que a crosta terrestre era imóvel, que não existia essa movimentação, que nasceu daquele jeito e ia morrer daquele jeito. Então, aí os continentes eram imóveis. Número 2, o estudo das ondas sísmicas, né, que são as ondas sísmicas, são aquelas causadas pelos tremores, e dos campos magnéticos, permitiu o descobrimento e a caracterização de 3 importantes camadas internas da Terra, a litosfera, o manto e o núcleo. Com relação a esse tema, assinale a alternativa correta. Letra A é verdadeiro, porque o manto é que envolve o núcleo aí, né? Só um momentinho. O manto envolve o núcleo terrestre e ocupa a maior parte do volume do planeta e abrange o manto litosférico, a tenosfera e outras divisões. A letra B é falsa porque a crosta oceânica é uma porção do manto com composição, não é uma porção do manto, tá? Com composição geológica diferente da crosta terrestre, é falso aí. A letra C é verdadeira, sob a litosfera existe uma camada de rocha menos rígida e exatamente conhecida como a tenosfera, trata-se de uma zona de baixa velocidade sobre a qual flutuam as placas litosféricas. A letra D é falso porque o núcleo, né, a camada mais profunda da Terra, apresenta baixas temperaturas, são as maiores temperaturas que a gente pode encontrar, portanto que ninguém chegou perto. Nem nas proximidades. Letra E, verdadeira, a litosfera acha-se dividida em blocos mais ou menos rígidos, designados de placas, e essas placas são deslocadas por correntes de convecção que se formam na atmosfera. Número 3. Na década de 1950, o aumento da precisão, né, da tecnologia da datação geológica levou aí as pesquisadores a encontrarem rochas com diferentes idades, dependendo da sua localização em relação à dorsa oceânica. A dorsa oceânica seriam as fendas ao fundo do oceano, tá? Isso eu falei, as fendas abissais. Qual foi o padrão da idade encontrada, né? Quanto mais próximo da fenda, tá? Mais recente seriam essas rochas. Quanto mais afastada, mais antiga, tá? Isso ocorre porque a região das dorsas oceânicas, né, é onde o magma proveniente do manto extravasa na crosta terrestre, renovando a litosfera. Prof, mas água, mar, manto, extravasamento, manto seria extravasamento, lava. Quando entra em contato com a água, ele vai enrijecendo, vai formando as rochas, né? Então, quanto mais próximo dessas dorsas oceânicas, é o manto que está saindo, são rochas novas. Ele vai empurrando, quanto mais distante dessas dorsas, mais velhas seriam as rochas. Dorsas são as fendas oceânicas que eu estava falando, Radassa. Elas são encontradas no fundo do oceano. Então, a gente pode chamar elas de fendas oceânicas ou dorsas oceânicas, tá? São as maiores fendas, são, assim, profundidades monstruosas, tanto que ninguém chegou ao fundo de uma ainda. Tá? Tanto que essas fendas levam ao núcleo da Terra. Tá? Essas dorsas oceânicas, elas fazem ligação ao núcleo da Terra, não se chega perto. Ali diz que as águas, ali são temperaturas altas também. Tá? Número 4, considerando a teoria da expansão, deixa eu só diminuir. Considerando a teoria da expansão dos fundos oceânicos, que é o movimento aí que vai fazendo, tá? Responda aos itens. Letra A. Como essa teoria explicava o movimento dos continentes? De acordo com essa teoria, o magma subiria do manto, né, por movimento de convecção, faz isso aqui, ó. Isso aqui é o movimento de convecção. Olha ali na página 31. Tá? Tem ali um exemplo. Até sair por uma dorsa oceânica, ou seja, a fenda. Ele vai saindo, vai entrando em contato, formando rochas sedimentares e aí vai fazendo o mesmo processo sempre. Criando uma nova costa a emergir nos oceanos. Essa expulsão do magma, por sua vez, provocaria o afastamento dos continentes situados a cada lado da dorsa.
Isso faz com que vá abrindo a expansão e continue o movimento das placas tectônicas. Essa teoria confirmou ou refutou a ideia das teorias da deriva continental? Ela aí reforçou, né? Confirmou a teoria da expansão dos fundos oceânicos, confirmou a ideia de que os continentes estão em movimento, eles continuam em movimento, já que ela defendia que os continentes situados em cada lado de uma dorsa oceânica estariam aí se afastando. Printou aí, Radassa? Vou mudar de página. Acredito que não vai dar tempo. Vou fazer igual a metralhadora agora, hein, gente? Considere as afirmações a seguir sobre a teoria da tectônica de placas. Temos aí 3 afirmações. Todas essas afirmações estão corretas, tá? Seria aí a letra E como resposta. Todas essas afirmações sobre a teoria das placas tectônicas estão corretas. A número 6. O Brasil está localizado em que placa tectônica? O Brasil está localizado no centro da placa sul-americana. Não é sul-americana não, hein? Sul-americana. Se escrever sul-americana na prova vai estar errado. Fica a dica, tá? Distante do encontro dessa placa com a Nazca ou a africana, tá? Então, preste atenção nessa questão da letra C, coloca aí luzinhas de Natal, bem piscantes aí, bem iluminadas, para vocês não errarem, tá? A número 7 aí, nós temos aí sobre as placas, vai dar tempo. Aguenta aí, galerinha. Se cair é porque acabou o tempo. Vamos tentar concluir. Falta só essa mais uma. Sobre as placas tectônicas, considere o texto a seguir e marque a alternativa correta adiante. Não vou ler o texto porque não vai dar tempo, tá? Com base nessas informações, é correto afirmar que as placas tectônicas que atuam nos fatos ocorridos aí desse texto são a letra B, que é a placa Nazca e Sul-Americana, tá? E a número 8 aí, para conclusão, referente a essas imagens que nós temos aí, da questão número 8, ele pede para nós analisarmos os 2 pontos que nós temos aí localizados nas placas tectônicas, o 1 e o 2. E ele pede para a gente ver aí, né, assinalando no mapa. Na área 1, deixa eu baixar aqui. Tá vendo ali no mapa? 1 e 2 ali na América do Norte, o 1 na América do Norte e o 2 na Asiática ali. Na área 1, a placa tectônica se deslocam paralelamente, uma em relação à outra, caracterizando o movimento do tipo transcorrente. E que é a figura D, tá? E já na área 2, as placas tectônicas estão se deslocando uma contra a outra, como na figura C, tá? Então, uma contra a outra e uma paralelamente à outra, tá? Figura 1, paralelo, que é a que indica a letra D. E na figura 2 é entre encontro com elas, tá? Que seria aí caracterizando o movimento convergente, que é a figura C. Antes que interrompa a nossa aula aqui, caia, antes que eu me despeça de vocês, galerinha, até semana que vem para a nossa última aula. Conto com vocês, capítulo 16. Um forte abraço para vocês e até semana que vem. Radassa, tem alguma pergunta? Qualquer coisa me manda no WhatsApp, tá bom? Beijo. Beijo, beijo. Tchau. Tchau. Até semana que vem.